O que é destaque nesta segunda-feira? Pacote de obras para Manaus e o interior no biênio 2017-2018 será lançado hoje pelo governador José Melo. Empresas que usarem trabalho escravo do Amazonas terão inscrições no ICMS cassadas por 10 anos. 68 dos 98 suspeitos da lista de Fachin são investigados por lavagem de dinheiro. FHC nega articulação com Temer e Lula para estancar Lava Jato. PT calcula desgaste político de Lula após vídeos de delatores. Brasil começou hoje vacinação contra a gripe. Premier japonês defende diplomacia para desarmar a Coreia do Norte. Campeonatos estaduais. Vasco derrota o Botafogo e se torna o maior campeão da Taça Rio. No Paulistão, Corinthians e Ponte Preta saem na frente nas primeiras partidas das semifinais. Drama em motel entre 5 homens acaba na delegacia. Segurança que se jogou de balsa após assalto de piratas é encontrado com vida na margem do rio, no Paracuba. Final de semana teve 4 assassinatos, uma morte por afogamento e outras 2 em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus segue de tempo instável. O Climatempo está prevendo 51 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 80%. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui na rede difusora de rádio no sítio histórico da cidade terá máxima de 30 graus. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. 17 de abril é o 107º dia do ano no calendário gregoriano, 108º em anos bissextos. É segunda-feira e faltam 258 dias para acabar 2017. É dia dos Santos Roberto de Tunderland, Roberto de Molesme e Esteban Harding. Comemoramos ainda o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo e o Dia Mundial do Hemofílico. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1521. Começa o julgamento de Martinho Lutero sobre seus ensinamentos durante a dieta de Worms. Inicialmente intimidado, ele pede tempo para refletir antes de responder e lhe é concedido um dia. 1912, tropas russas abrem fogo contra mineiros grevistas no nordeste da Sibéria, matando pelo menos 150 trabalhadores. 1945, Segunda Guerra Mundial, as forças brasileiras se libertam dos nazistas da cidade de Montese, na Itália. 1961, invasão da Baía dos Porcos, um grupo de exilados cubanos financiados e treinados pela CIA desembarcam na Baía dos Porcos, em Cuba, com o objetivo de derrubar Fidel Castro. 1975, Khmer Vermelho toma a capital do Camboja, Phnom Penh, e depõe o general Lon Nol. É anunciado o ano zero e fundada a República da Kampucheia Democrática. 2014, a sonda Kepler da NASA confirma a descoberta do primeiro planeta do tamanho da Terra na zona habitável de uma outra estrela. 2016, a Câmara dos Deputados aprovava o relatório que pediu o afastamento da presidente Dilma Rousseff. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Motoristas que foram passar o feriado da Semana Santa fora da cidade não tiveram transtornos na volta pelas estradas. O movimento foi tranquilo na barreira de fiscalização da Torquato Tapajós, que dá acesso às rodovias M010 a Manaus Itacoatiara e a BR-174 a Manaus Boa Vista. E também na ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro. 6.000 veículos passaram por essa ponte. A chuva da manhã de ontem fez ceder mais uma parte da Avenida Lores Cordovil, no bairro do Alvorada, e o trânsito na área sofreu alterações. A Alameda do Samba está com o trânsito no sentido Lores Cordovil em direção à Avenida Pedro Teixeira invertido a partir de ontem. A inversão na circulação ocorre enquanto são realizadas obras emergenciais de reparo no pavimento em consequência do desmoronamento. A Secretaria de Educação de Iranduba está informando aos estudantes de nível superior que participaram do processo seletivo para o uso do transporte universitário que a lista com os nomes dos alunos aptos a utilizarem os ônibus já está disponível. Segundo o coordenador de transportes da CEMEI, Edraldo Moraes, os interessados devem se dirigir hoje à Secretaria e consultar a relação que se encontra fixada no mural da instituição. Segundo estimativas, pelo menos 3.500 famílias dos bairros Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Cachoeirinha, entre outros 10 bairros,
além de 13 comunidades da zona rural, serão afetadas pela enchente do Rio Negro, segundo a Defesa Civil de Manaus. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a cheia deste ano está prevista para variar entre 29,25 e 29,95. Para amenizar a situação e evitar novos transtornos à população, a Defesa Civil vem intensificando as medidas de prevenção na cidade, principalmente em áreas vulneráveis e consideradas de risco. As maiores zonas com áreas de risco são Norte e Leste. De acordo com a Defesa Civil, o trabalho envolve desde a parceria com núcleos comunitários, a visitas preventivas, palestras e monitoramento por pluviômetros, além da criação de um grupo de pronta resposta. Em relação aos pontos de risco na capital, o órgão registrou até o momento 734 áreas nesse tipo de situação. O levantamento vem sendo realizado em conjunto com o CPRM. Semanalmente é feito o monitoramento dessas áreas, levando para as ruas de Manaus, em dias de chuva, as equipes dos órgãos para vistoriar e atender às ocorrências em locais com histórico em risco de desabamento, deslizamentos e alagações. 5:52 em Manaus. O Instituto Mamirauá abre o processo seletivo para o preenchimento de uma vaga para o cargo de técnico de nível médio, função de técnico em manejo florestal. O candidato aprovado deverá atuar na sede do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, localizado na cidade de Tefé, e nas reservas Mamirauá e Anamã. As inscrições serão realizadas somente por correio eletrônico para o seguinte e-mail: edital 12/2017 @mamirauá.org.br, colocando no assunto seleção técnico em manejo florestal. A exposição Dom Quixote, Sonhando um Sonho Impossível, entra em cartaz nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã, no Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus. A exposição, que contará com peças da coleção do professor José Seráfico, ficará aberta ao público até o dia 19 do mês de maio. Agora 6:53 em Manaus. Fundação Amazonas Sustentável apresenta projeto em Iranduba em parceria com o BNDES. A reportagem é de J. Rai. A Fundação Amazonas Sustentável apresenta hoje em Iranduba o edital Floresta em Pé. A cerimônia será às 10 horas da manhã no auditório da Prefeitura, segundo consta no convite enviado à nossa redação pela presidente da Associação do Comércio e da Indústria aqui do município, Joana Praia. Informações disponíveis no site da Fundação Amazonas Sustentável dão conta de que o edital Floresta em Pé, que conta com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é uma iniciativa de apoio a projetos a serem implementados preferencialmente em áreas de entorno e mosaicos de unidades de conservação e também em corredores ecológicos do Amazonas. O projeto foi anunciado há pouco mais de um mês na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, em Iranduba, ocasião em que uma comitiva do BNDES visitou a pousada Vista Rio Negro, na comunidade Santa Helena do Inglês, se reuniu com lideranças comunitárias que desenvolvem iniciativas de empreendedorismo ribeirinho nas cadeias produtivas da madeira, turismo e artesanato. Participou da inauguração da sede da Associação das Comunidades Sustentáveis da RDS Rio Negro, na comunidade Saracá, e também visitou a comunidade Tumbira. Desenhado como um novo componente do projeto Bolsa Floresta Mais, apoiado pelo Fundo Amazônia, o edital Floresta em Pé visa incentivar organizações de direito privado sem fins lucrativos, formais e regulares que implementam atividades produtivas sustentáveis. Além disso, o edital capacitará empreendedores de base comunitária, contribuirá para o alcance
alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável e fortalecerá as associações de base, criando mecanismos financeiros mais duradouros para os investimentos em infraestrutura social comunitária no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o site da Fundação Amazonas Sustentável, o edital Floresta em Pé vai desembolsar 2,5 milhões de reais para projetos de até 150 mil reais com duração máxima de 2 anos. Além do apoio financeiro, a FAS oferecerá cursos de elaboração e gestão de projetos e assessoria técnica aos selecionados. J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 5h57 em Manaus. O Centro Internacional de Negócios do Amazonas da Federação das Indústrias do Estado encerra na próxima sexta-feira o prazo para as inscrições do curso de implantação de normas nacionais e internacionais de alimentos e bebidas. A capacitação é voltada a empresários, gestores e trabalhadores que atuam ou pretendem atuar nos 2 setores. O curso acontece no dia 27 de abril, de 8h30 às 17h30, no Centro de Treinamento do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria, DAMP, instalado na sede da FIAN. A iniciativa faz parte das ações do projeto Inserção Internacional Competitiva de Pequenos Negócios e tem o objetivo de sensibilizar os profissionais da indústria do setor, alvo para maior conhecimento dos aspectos de qualidade e segurança, visando a inserção competitiva de pequeno negócio no comércio exterior. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa mais cedo este ano. A partir de hoje, os grupos alvos já terão mais de 60 milhões de doses disponíveis, 6 milhões a mais que no ano passado. O aumento ocorre por causa da ampliação do público-alvo, que inclui professores das redes pública e privada, além de idosos, crianças de 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, presos, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e funcionários de todo o sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, também podem ser imunizadas desde que haja prescrição médica. Segundo o Ministério da Saúde, tratam-se de grupos com maior risco de complicações devido à gripe, daí a recomendação para que sejam vacinados. A meta deste ano é vacinar 90% do público-alvo, índice maior do que nos anos anteriores, quando a meta girava em torno de 80%. As empresas que utilizarem direto ou indiretamente trabalho escravo ou em condições análogas no Amazonas terão as suas inscrições no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços cassadas por pelo menos 10 anos. A medida publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas entra em vigor com a promulgação da lei estadual de número 4.456. A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS inabilita o estabelecimento para a prática de operações relativas à circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. A nova lei foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no dia 22 de março deste ano. A falta de segurança pública no município de São Sebastião do Atumã será mostrada na manhã de hoje ao secretário de Segurança, delegado federal Sérgio Fontes, e ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, e um grupo de vereadores liderados pelo presidente da Câmara Municipal do município, vereador Francivaldo Jacaré. O reduzido efetivo de policiais militares e o aumento de ocorrências em roubos, agressões e assaltos, além do número de bocas de fumo, vem causando insegurança à população e pede providências das autoridades. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, promoverá nos dias de amanhã até o dia 20 a 10ª edição do Encontro de Gestores das Escolas Públicas Estaduais do Amazonas. O evento será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasquez. Terá como tema central gestão estratégica e inovação para o sucesso escolar e reunirá gestores das escolas da capital e do interior, coordenadores distritais e regionais de educação capital e interior, coordenadores pedagógicos adjuntos da capital,
além de demais colaboradores da secretaria que atuarão diretamente na organização do evento, totalizando 900 pessoas. Nesta segunda-feira, o governador José Melo vai cumprir 2 agendas pela manhã. Na sede do governo, às 9 horas, Melo anuncia o pacote de obras da capital e no interior do estado para o biênio 2017-2018. Na sequência, às 10h30, o governador participa do encontro de gestores do sistema CEPRO, dando início à fase de implementação da matriz econômica ambiental. Entre as obras apresentadas estará a Avenida das Torres, com andamento dos trechos 2, situado entre a Avenida Timbiras e a Rua Curió, que terá 1,2 quilômetros de extensão. Já o trecho 3, localizado entre a Rua Curió, na Cidade Nova 1, até o Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras, conjunto Nova Cidade, quando concluído terá 1,7 quilômetros de extensão. E o trecho 4, que liga o Igarapé do Passarinho até a Avenida Margarita, terá um total de 8,2 quilômetros de extensão. Em junho de 2016 foram liberados os primeiros 6,5 quilômetros do trecho 4 da Avenida das Flores, localizado entre a Rua 7 de Maio, na Zona Norte, até a M010. Outra obra a ser apresentada são os anéis viários, quais recebem o investimento do Ministério das Cidades e Tesouro Nacional. O Anel Sul, que compreende a duplicação da estrada do Tarumã com 8,5 quilômetros de extensão. O prazo estimado de conclusão da primeira etapa é abril de 2018 e dezembro de 2018 para a segunda etapa. O Anel Leste, constituído pela interligação da Reserva Duque até a rótula da Sulframa, contará com 17,20 quilômetros de extensão. E a duplicação de 78,14 quilômetros da rodovia M070, estrada Quiriquirituba e Manacapuru, recebe investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Proinvest e Tesouro Nacional. A obra tem prazo de conclusão para junho de 2018. O pacote também vai contemplar obras nos municípios do estado e ramais. A matriz econômica, na sequência, às 10h30, na sede da CEPRO, no GPI, José Melo participa do encontro de gestores e técnicos do sistema CEPRO, que atuam no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM, na Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF, na Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, a CEPA, e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS. Durante o evento, o governador vai apresentar aos envolvidos a nova matriz econômica ambiental, que propõe uma economia focada no desenvolvimento das potencialidades e riquezas locais, com projetos voltados para a piscicultura, fruticultura, fármacos e cosméticos e mineração. A proposta, segundo o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, é capacitar os servidores do interior para a nova fase da matriz implementada pelo governo do Amazonas. Polícia. Jonatas Allen Sabino foi preso pela polícia após tentar assaltar 2 homens durante um encontro sexual. O caso aconteceu na Rua Charles, núcleo 22, Cidade Nova, às 18h50 do último sábado. No total, 5 homens marcaram para ir ao motel, onde praticariam uma orgia sexual, mas 2 deles acabaram sendo atacados ao tentarem desistir do sexo em grupo. Na ocasião, as vítimas, que tiveram os nomes preservados, marcaram o encontro homoafetivo apenas com Jonatas. O objetivo era ter um encontro em trio no motel da Zona Norte. Entretanto, o suspeito acabou indo ao local marcado com mais 2 amigos, um deles conhecido apenas como Rodrigo. O terceiro envolvido ainda não foi identificado. E de acordo com o registro na delegacia, ao chegarem no motel, as 2 vítimas acharam estranho o comportamento do trio e desistiram do compromisso. Os 5 então entraram no veículo e saíram do local. Ao passarem próximo de um campo de futebol localizado no núcleo 22, Rodrigo exigiu que o motorista dobrasse na próxima rua e parasse o carro. No local, o trio determinou que a dupla pagasse pelo encontro. Ao negarem o pedido, os 2 homens foram agredidos. Os suspeitos ainda tentaram enforcar um deles com uma camisa. Foi uma grande confusão. Durante a ação, eles tentaram pegar os celulares das vítimas como pagamento pelo serviço no motel. Um dos homens conseguiu escapar correndo e pediu ajuda aos moradores do bairro. A polícia foi acionada. Os populares correram na direção do trio. Rodrigo e o outro rapaz fugiram enquanto Jonatas foi detido e espancado até a chegada das viaturas. Na delegacia, Jonatas alegou que queria receber o dinheiro, já que havia praticado sexo oral nas vítimas. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Foi uma grande orgia.
O vigilante que desapareceu após assalto em uma balsa no Rio Negro, em Manaus, foi encontrado com vida na margem do rio, próximo da comunidade do Paracuba. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo. Segundo informações preliminares divulgadas pela assessoria da corporação, o homem teria pedido ajuda e sido resgatado por moradores de uma comunidade ribeirinha. Ele foi levado para um hospital ainda não confirmado. O vigilante desapareceu na madrugada do último sábado. Ele se jogou no rio durante um assalto na balsa onde trabalhava. 4 vigilantes estavam em uma balsa quando foram surpreendidos por um grupo de assaltantes por volta das 2 horas deste sábado. 2 vigilantes foram agredidos e outro foi baleado nas costas. Um 4º vigilante desapareceu após se jogar no rio. As vítimas de 21, 38 e 45 anos foram encaminhadas para um hospital em Manaus. 6h14 em Manaus. O balanço dos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e da madrugada. Gerson Guerra. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos para as notícias da noite e madrugada e também do dia, né? Dizendo que o tempo é claro da capital amazonense. Uma guarnição da Polícia Militar prendeu hoje de madrugada o meliante Maurílio Guimarães Leitão, de 30 anos, acusado de tráfico de drogas e também aliciamento de menores. Ele estava usando os menores para vender droga e foi preso pelos policiais da PM, levado para o 29º DIP, onde foi flagranteado. Em seguida, ele foi levado para fazer exame de corpo de delito lá no Instituto Médico Legal e depois levado para a cadeia. Cuidado que a cuca te pega. Denúncia de moradores da área da colônia japonesa e também da área do Xangri-Lá no Parque 10 sobre um homem que se passa por cego para atrair as pessoas e assaltar. Ele costuma caminhar pelas ruas, colocando a própria vida em risco para que motoristas parem e lhe dê carona até o suposto local onde mora. Só que outros bandidos já estão à espera para praticar o roubo. É um fato para ser investigado e quem sabe deixar ele numa cela bem escura, onde realmente ele não veja nada. Ou quem sabe a cuca pega ele. Nem o Ciopes, Paulo Guerra, nem o Ciopes ficou de fora. Estão querendo, os bandidos não querem nem respeitar o Ciopes, eu vou te contar, viu? 2 bandidos estavam roubando as portas dos banheiros lá do Ciopes e foram flagrados, né, quando tentavam passar as portas pelas grades de proteção do local. Um foi preso e o outro fugiu. Brincadeira, né? Falta de respeito com a polícia. No pronto-socorro 28 de agosto foi calmo à noite e madrugada, sem registro de ocorrências de violência. Já no pronto-socorro, Platão Araújo deu entrada por arma de fogo, tiro nas nádegas. Raimundo dos Santos Silva, 52 anos. O fato aconteceu numa rua não identificada. Ele reside à rua Espigão, número 120, no bairro Alfredo Nascimento. Foi uma tentativa de assalto. O nome do ladrão foi identificado: Giovanni Pereira da Silva. Ele foi preso, foi levado para o 6º DIP. Ele foi linchado pela população. Ele também assaltou um menor de nome Eric Tavares da Silva, de 16 anos. Ele deu entrada lá no Platão Araújo e depois foi levado para o 6º DIP, todo quebrado, né? Ainda foi pouco o que ele pegou. Pronto-socorro João Lúcio deu entrada, facada, vítima Nixon França Carvalho, deu entrada às 20h30. Ele tem 17 anos. O próprio irmão esfaqueou ele. O fato aconteceu lá no município de Altazes. Ele se encontra nesse exato momento na sala de cirurgia do pronto-socorro João Lúcio. Uma agressão física, só poderia ter muita cachaça e muita bebida pelo meio. A vítima é Ana Paula do Nascimento, de 22 anos. Ela foi agredida, né, segundo ela, pelo namorado. O fato aconteceu na Rua das Palmeiras, número 15, lá no Tarumã. Era a noite toda aí tomando uma, né, se embriagando, falando inglês, sendo bom de porrada e tudo que você já sabe em relação a bêbado. E ela foi agredida pelo namorado. Do Instituto Médico Legal foi registrado sábado e domingo afogamento, vítima Alex Bruno Lima Barreto. O local foi o Lago São Sebastião, no Tarumã Mirim. Ele chegou a ser removido para o SPA Juventina Dias, mas não resistiu e faleceu. Ele morreu a caminho, né? E morava no bairro Nova Esperança.
2 cadáveres encontrados no Rio Negro. Cadáveres não identificados, encontrados nas águas do Rio Negro, na rua Barão de São Domingos, ali próximo da Balsa Verde, no centro da cidade. O primeiro, sexo masculino, cor parda, idade entre 50 e 55 anos, 1,70 m de altura, cabelos ondulados pretos, trajando bermuda jeans quadriculada. Tem cicatriz de laparostomia, sem mais sinais que possa identificá-lo. Está na gaveta 14 do Instituto Médico Legal. De repente, se você tem aí parente desaparecido, anote aí, tá bom? É de cor parda, idade entre 50 e 55 anos, 1,70 m de altura, cabelos ondulados pretos, trajando bermuda jeans quadriculada, tem cicatriz de laparostomia e sem mais sinais que possam identificá-lo. O outro cadáver é do sexo também masculino, cor parda, idade entre 45 e 50 anos, 1,73 m de altura, cabelos médios grisalho, trajando bermuda jeans azul, com cicatriz, um dreno do corpo, lado direito. A vítima morreu por asfixia mecânica. É outro que você também deve identificá-lo se você tem algum parente aí desaparecido, do sexo masculino, idade entre 45 e 50 anos, 1,73 m de altura, cabelo médio grisalho, trajando bermuda jeans azul, com cicatriz e dreno do corpo. Do lado direito, a vítima morreu nas águas do Rio Negro. Por arma de fogo, foi registrada a morte de Wellison Brito Paz. Ele era mecânico, 21 anos, residia à rua Ágata, número 119, no Tancredo Neves. Ele chegou a ser removido para o pronto-socorro e hospital João Lúcio, onde faleceu, e o corpo foi removido para aquele instituto. São crimes que terão prosseguimento de investigação pela polícia a partir de hoje. O fato aconteceu na rua Copacabana, núcleo 16, Cidade Nova. Ele residia à rua Ágata, número 119, lá no bairro Tancredo Neves. Juliana dos Santos Mota, de 36 anos, morreu afogada ontem, domingo, num balneário que fica localizado lá no ramal do Brasileirinho, identificado como Balneário do Clóvis, na zona leste da cidade. Segundo familiares, ela estava nadando e tentou passar por baixo de uma ponte, onde ficou presa, ficou engatada, sofrendo afogamento. Juliana dos Santos residia à rua 6 de outubro, número 78, no bairro Nova Vitória, na zona leste. O corpo da jovem foi liberado ontem à noite no Instituto Médico Legal para familiares fazer o velório, e ela será sepultada hoje pela manhã. Um corpo sem identificação deu entrada no Instituto Médico Legal por volta das 19 horas, vindo do município de Itapiranga, aí da estrada AM 363, Lago do Mato, na zona rural daquele município. É do sexo masculino, estava sem cabeça, mãos e pés, tá? Pasmem, o corpo estava em decomposição e foi enviado para o serviço de antropologia daquele instituto para averiguação, tá? Repetindo, foi encontrado lá na M363, né, de Itapiranga, né, ali no Lago do Mato, na zona rural daquele município. O carpinteiro Márcio da Rocha, de 35 anos, foi outra vítima no final de semana de arma de fogo. Fato que ocorreu por volta das 19 horas e 20 minutos, da rua Gilberto Mestrinho com Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Ele ainda também foi levado por uma ambulância do SAMU para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas faleceu no local. Em seguida, e a vítima residia na mesma rua onde o fato aconteceu. A polícia está investigando também este crime. Queda de motocicleta ocorrida por volta de 14 horas de ontem na Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na zona norte. A vítima, Leandro de Araújo Saraiva, de 24 anos, solteiro, estudante. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado por uma ambulância do SAMU para o pronto-socorro João Lúcio, onde faleceu por volta de 21 horas e 20 minutos. O corpo foi liberado ontem à noite, lá no Instituto Médico Legal, para os familiares. Leandro morava na rua Gandu, número 6, no bairro Parque das Garças, no bairro Novo Aleixo.
Outra queda de moto, tem acontecido muito, levado muita gente para o buraco. Outra queda de moto aconteceu na Avenida Preciosa, no bairro Monte das Oliveiras, por volta de 30 minutos da madrugada de hoje, segunda-feira. A vítima não resistiu e faleceu no local. A vítima foi o açougueiro Guilherme Eduardo da Silva, de 24 anos. Guilherme Eduardo residia na Rua Araçá da Prata, número 438, no bairro Monte das Oliveiras. O corpo foi periciado e o Instituto Médico Legal fez a remoção para a necrópsia e depois o corpo foi liberado à família. O último registro de polícia aconteceu na madrugada, por volta de 3h40. Uma briga no banho de cascata, na Avenida Margarita, no bairro Alfredo Nascimento. A vítima de arma de fogo com tiro na cabeça é Jander Mendes Franco, de 35 anos. Ele chegou a ser levado para o Platão Araújo, na Zona Leste, e morreu antes de dar entrada naquele pronto-socorro. O corpo ainda está ali no pronto-socorro e será removido agora pela manhã pelo Instituto Médico Legal. Quem fez esse atendimento lá foi o sargento Paulo Jorge, o soldado Elton e também o soldado Adelson. Os envolvidos na morte desse rapaz, os acusados já estão presos. É Henrique Show, ele mora na Rua Pirara, número 27, no Jorge Teixeira, terceira etapa. E o outro envolvido é Francisco Barbosa Ribeiro, de 31 anos, mora na Rua Candiru, número 104, Jorge Teixeira 3. Bruno Gomes da Silva, mora na Rua São Paulo, número 101, no Zumbi 2. Eles são os acusados de terem se envolvido numa briga com a vítima, no caso aí o Jander Mendes Franco, de 35 anos, que veio a falecer no pronto-socorro. E mais 2 menores também estão envolvidos, um de 16 e outro de 17 anos. Tá na hora de fechar mais cedo essas casas noturnas, porque tá dando muita criança, muito adolescente nesses locais. Essa é o último registro de morte no pronto-socorro Platão Araújo, e o corpo será removido agora pela manhã lá para o Instituto Médico Legal. Repetindo o nome da vítima, Jander Mendes Franco, de 35 anos, ele levou tiro na cabeça e morreu no pronto-socorro Platão Araújo. E lembre-se, o crime tem 2 caminhos: cadeia ou cemitério. Essas são as últimas de polícia e pronto-socorro. A reportagem foi de Gerson Guerra para o Jornal da Manhã. Esportes. O domingo foi marcado por um grande clássico do futebol inglês. Em Manchester, United recebeu o Chelsea e fez uma grande partida e venceu por 2-0 com tranquilidade. Sport e Ander Herrera fizeram os gols da partida. Os Blues agora olham o Tottenham no retrovisor na briga pelo título do campeonato inglês, enquanto o United, que tem um jogo a menos do que o City e 2 a menos do que o Liverpool, ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O Coritiba não começou bem sua participação nas semifinais do Campeonato Paranaense 2017. O time foi ao norte do estado e perdeu por 1-0 para o Cianorte no estádio Albino Turbay. Agora, para o jogo de volta, o Leão do Vale tem a vantagem do empate para chegar à decisão. No domingo de Páscoa não teve chocolate para o Grêmio na Arena. O Tricolor empatou em 1-1 com o Novo Hamburgo. Os gols foram marcados por Ramiro para o Grêmio e Juninho para a equipe do Vale. Com o resultado, o Tricolor precisa vencer a partida de volta na semifinal do Campeonato Gaúcho. O atacante Jô esteve suspenso para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista por alguns segundos na noite deste domingo, durante a primeira partida da disputa contra o São Paulo no Morumbi. Após ser advertido com o cartão amarelo por uma falta que não fez, viu o zagueiro Rodrigo Caio admitir que ele era quem havia atingido o companheiro Renan Ribeiro, anulando o cartão. O Corinthians venceu a primeira da semifinal do Campeonato Paulista por 2-0. Na outra partida das semifinais, jogando em Campinas, o Palmeiras levou um 3-0 da Ponte Preta, que agora pode perder até por 2 gols no jogo de volta. O Vasco se tornou o maior vencedor da Taça Rio. Em partida disputada ontem no Newton Santos, o time de São Januário derrotou o Botafogo por 2-0 e conquistou o segundo turno do Campeonato Carioca. Agora o Vasco chegou a 10 títulos da Taça Rio, superando
do Flamengo, que tem 9 taças. Os gols do clássico foram marcados por Douglas e Luiz Fabiano, ambos no segundo tempo. O Fabuloso finalmente quebrou seu jejum com a camisa Cruz Maltina. Outros jogos pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Baiano, Fluminense 0, Bahia 3. No Mineiro, o América empatou com o Cruzeiro em 1-1. No Campeonato Paranaense, Atlético 2, Londrina 1. Cianorte venceu o Curitiba por 1-0. Pelo Campeonato Pernambucano, Esporte Clube Recife 3, Náutico 2. Campeonato Cearense. Ceará 2, Guarani de Juazeiro 0. Últimas notícias. A economia brasileira cresceu em fevereiro ou continua patinando no começo de 2017. O Banco Central vai divulgar daqui a pouco o IBCBR, índice mais conhecido como prévia do PIB, por ter sido criado para tentar antecipar o desempenho da economia brasileira. A divulgação do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre ocorre só em junho. Em janeiro, o índice recuou 0,26%. Em 2016, a economia se retraiu em 10 dos 12 meses. O Brasil vai começar hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A campanha vai até 26 de maio e a meta é vacinar 54,2 milhões de pessoas. A contraindicação é para quem tem alergia severa ao ovo. Cerca de 6.300 presos palestinos estão convocados para uma greve de fome de duração indefinida a partir da meia-noite em Israel, coincidindo com o início do Dia Nacional da Solidariedade com os Presos, que é lembrado em 17 de abril. Várias pessoas ficaram feridas neste domingo em Nova York por causa do pânico criado pela crença de que tinham sido feitos disparos em um parque de diversões, o segundo incidente deste tipo registrado nos últimos dias. Aparentemente houve uma briga no parque com uma pessoa detida e algumas garrafas de vidro que se chocaram, e um dos fortes ruídos gerou a crença de que se tratava de um tiro, o que criou o caos. O novo sistema presidencialista sugerido pelo chefe de Estado Recep Tayyip Erdogan venceu o referendo deste domingo na Turquia com 51,3% dos votos, no momento em que a apuração das urnas alcançou 98% e a oposição já denuncia manipulação eleitoral. Enquanto isso, o vice-chefe de Partido Popular Republicano da oposição pediu hoje a anulação do referendo sobre a mudança constitucional que ampliou os poderes do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Segundo a agência Reuters, cerca de 55 milhões de turcos foram às urnas ontem. Bülent Tezcan, vice-presidente do PCCH, disse que o partido recebeu queixas de muitas regiões que as pessoas não puderam votar em privacidade e disse que algumas cédulas foram contadas em segredo. Ele disse que, se necessário, levaria a questão ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. 6:35 em Manaus. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, 2 gravemente, na explosão de uma granada em uma boate na noite do último sábado na cidade colombiana de San Pedro, no departamento de Valle del Cauca, no sudoeste, informaram hoje as autoridades. O governador do departamento, Dilian Francisco Toro, disse à imprensa local que as autoridades já iniciaram uma investigação. As primeiras versões indicam que o dispositivo foi detonado dentro da boate. O grupo radical Estado Islâmico utilizou armas químicas em um ataque contra as forças iraquianas que participam da batalha para retomar a cidade de Mossul, no norte do país, ferindo alguns soldados, indicou neste domingo o exército iraquiano. O Papa Francisco implorou pela paz no Oriente Médio e na Síria, onde reina o horror e a morte. Em sua tradicional bênção Urbi et Orbi ontem, domingo de Páscoa, ante milhares de fiéis congregados na Praça de São Pedro do Vaticano, o Papa rogou a Deus que conceda a paz a todo o Oriente Médio e ajude a quem trabalha ativamente para levar alívio e consolo à população civil da Síria, vítima de uma guerra que não cessa de semear horror e morte. Francisco denunciou o vil ataque ocorrido no sábado na periferia de Alepo contra civis que fugiam e que até o momento deixou 110 mortos. O pontífice também pediu a Deus que conceda aos representantes das nações o valor de evitar que se propaguem os conflitos e acabar com o tráfico de armas.
Nesta tradicional bênção à cidade e ao mundo após a missa pascal, o Papa argentino não esqueceu de seu próprio continente. Ele pediu a Deus para que sustente os esforços de quem, especialmente na América Latina, se compromete a favor do bem comum das sociedades tantas vezes marcadas por tensões políticas e sociais. Um homem transmitiu um assassinato ao vivo pelo Facebook na tarde de ontem em Cleveland, nos Estados Unidos. No vídeo que já foi retirado do site, ele parece buscar uma vítima aleatória e conversa com um idoso que passava na rua antes de atirar na cabeça dele. A polícia de Cleveland identificou o assassino como Steve Stephens. O vídeo, ele diz que cometeu outros assassinatos, mas não foram confirmados pela polícia. O homem fugiu de carro da cena do crime e está sendo procurado desde ontem à noite. Os Estados Unidos criticaram ontem o último teste fracassado de um míssil na Coreia do Norte e insistiram que trabalham com a China para resolver pacificamente uma conduta de Pyongyang que se aproxima de níveis críticos. O lançamento foi feito horas antes de o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegar a Seul, onde reiterou a determinação de seu país para defender a aliança com a Coreia do Sul. O consenso é que este problema está alcançando um ponto crítico. Assim, chegou o momento de empreendermos todas as ações possíveis antes de uma opção militar para tentar resolver isso pacificamente, afirmou McMaster à rede de televisão americana ABC. Em visita ao Afeganistão, McMaster insistiu nas convergências entre Washington e Pequim, depois de o presidente americano Donald Trump ter ressaltado neste final de semana no Twitter a importância da cooperação com a China no problema com a Coreia do Norte. Depois de ter criticado Pequim por sua política monetária durante sua campanha eleitoral, Trump tuitou ontem: por que eu chamaria a China de uma manipuladora de moeda quando eles estão trabalhando conosco no problema da Coreia do Norte, disse ele. A evacuação de milhares de sírios de 4 regiões ocupadas por rebeldes continua nesta segunda-feira, apesar do ataque que matou dezenas de pessoas no último sábado. A explosão de um veículo-bomba destruiu ônibus, incendiou carros e deixou rastros de corpos, incluindo muitas crianças, por todos os lados. Tudo aconteceu quando o comboio que levava sírios evacuados de regiões de conflito parou em um território rebelde próximo a Alepo. Segundo ativistas, pelo menos 126 pessoas morreram com a explosão, sendo 68 crianças. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou nesta segunda-feira à Coreia do Sul, na entrada da zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, informou um correspondente da agência France Press, horas depois que a Coreia do Norte falhou em sua tentativa de testar um novo míssil. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, defendeu nesta segunda-feira a diplomacia para se conseguir o desarmamento da Coreia do Norte, um dia depois de o país vizinho realizar o lançamento fracassado de um míssil em plena escalada de tensão na Península Coreana. A Coreia do Norte está mostrando seu poder militar, mas é importante manter a paz através de esforços diplomáticos, afirmou Abe durante uma reunião do Comitê de Orçamento da Câmara Baixa da Dieta, que é o parlamento, ao ser perguntado por esse lançamento, segundo declarações divulgadas pela rede pública NHK. 6:40 em Manaus. Desde o início da Operação Carne Fraca até a última quinta-feira, a JBS e a BRF perderam juntas 5,471 bilhões de seu valor de mercado, segundo a empresa de informações financeiras Economática. Apesar de toda a repercussão negativa do caso que completa um mês nesta segunda-feira, as exportações de carne brasileira aumentaram em março. O preço da carne, no entanto, caiu. No mercado financeiro, a JBS foi a mais penalizada e perdeu 15,35% do seu valor, que era de 32,6 bilhões de reais antes da operação, e encerrou o último pregão valendo 27,6 bilhões. A BRF perdeu 1,45% do seu valor, que passou de 31,9 bilhões para 31,5 bilhões de reais. Os analistas de mercado que acompanham o setor ainda têm dúvidas sobre como o dano à imagem da carne brasileira poderá impactar no preço do produto e na margem de lucro das empresas. Ainda muitas questões para serem esclarecidas para que possamos medir o real impacto dos embargos em volumes, preços, margens e geração de caixa das companhias do setor, afirmaram os analistas do Banco do Brasil em relatório. Para o diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal,
Francisco Turra, a Força-Tarefa Internacional do Brasil para recuperar a credibilidade dos importadores deve elevar os custos dos produtores, já que as carnes deverão passar por novos procedimentos preventivos antes de deixar os portos. Exames que antes eram aplicados apenas em amostragem de carnes agora serão realizados em todos os produtos. Além disso, a carga vai demorar mais para sair do país por passar por mais vistoria. Quem paga essa conta é o exportador, explica o diretor. A União Europeia, por exemplo, já anunciou que enviará após o feriado de Páscoa uma comitiva para inspecionar os frigoríficos brasileiros. 6h42 em Manaus. A ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye foi indiciada por envolvimento com o esquema de corrupção que provocou seu impeachment. Park, que foi detida no fim de março, pode receber como pena de 10 anos de reclusão até a prisão perpétua, segundo a agência. Ela foi acusada de suborno e abuso de poder, entre outros crimes, informou a agência de notícias Yonhap. Park foi presa preventivamente em 10 de março por participar da rede montada por sua amiga e conselheira Choi Soon-sil, que ficou conhecida como Rasputina, por extorquir mais de 70 milhões de dólares de diferentes empresas sul-coreanas. A amiga de Park há 40 anos, Choi Soon-sil, também é acusada de intromissão nos assuntos de Estado. O empresário e ex-executivo Marcelo Odebrecht revelou em depoimento que a empreiteira chegou a perder o controle do esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato e descobriu que houve roubo interno do Departamento de Operações Estruturadas, conhecido como setor de propina. Estavam roubando dentro do setor de propina. Odebrecht fez a declaração ao Ministério Público Federal dentro de acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato. Os depoimentos dos ex-executivos da empresa basearam a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de autorizar a investigação de 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados. Depois do desvio de mais de 3 bilhões entre 2006 e 2014, a Odebrecht identificou prejuízo no caixa do departamento, abastecido com o desvio de dinheiro público. O valor desviado internamente não foi revelado por Marcelo Odebrecht. A divulgação em vídeo das delações de ex-executivos da Odebrecht aumentou a preocupação dentro do PT com a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além da questão jurídica, o partido passou a calcular o desgaste político da imagem da principal liderança da legenda. Pela avaliação interna, os vídeos devem causar forte impacto não só na opinião pública, como também em parte da militância, como revela hoje o comentarista político Gerson Camarote da Globo News. Para tentar diminuir o impacto das delações, o ex-presidente deu uma entrevista negando as acusações. Ele também divulgou o vídeo com a resposta. Muito mais do que a questão jurídica, o que preocupa é o impacto dessas delações no capital político de Lula. Isso pode criar uma sangria na própria militância petista, disse o integrante da cúpula do partido. As cúpulas dos principais partidos já reconhecem grande estrago político nas candidaturas para 2018. O substitutivo à proposta da reforma trabalhista PL 6787/16 do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, inclui a previsão de demissão em comum acordo. A alteração permite que empregador e empregado em decisão consensual possam extinguir o contrato de trabalho. A medida gera a obrigação ao empregador de pagar metade do aviso prévio quando indenizado, além de indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Neste caso, o trabalhador poderá movimentar 80% do FGTS depositado na sua conta e não terá direito ao programa de seguro-desemprego. Atualmente, a CLT prevê o pedido de demissão pelo empregado, demissão por justa causa ou desligamento sem justa causa. O ex-executivo da Odebrecht, Benedito Júnior, afirmou em depoimento que a empreiteira participou em 2003 de um cartel para fraudar a concorrência por obras em aeroportos da Infraero. Júnior fez a afirmação ao Ministério Público Federal dentro de acordo de delação premiada no âmbito da Lava Jato. De acordo com ele, o cartel foi organizado pelo então presidente da Infraero, Carlos Wilson. Como contrapartida, Wilson exigiu o pagamento pelas empresas de 3% do valor dos contratos em forma de doações eleitorais oficiais e via Caixa 2 para o PT e o PTB. As obras foram nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Vitória, Macapá, Goiânia e Santos Dumont. 6h46 em Manaus.
Com base nos depoimentos dos ex-executivos da Odebrecht, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mandou abrir inquéritos para investigar 98 pessoas. Entre elas estão 39 deputados federais, 24 senadores, 8 ministros de Estado, um ministro do Tribunal de Contas da União e 3 governadores. Isso todo mundo já sabe. Dos políticos os quais tiveram mais inquéritos abertos contra si na semana passada, são os senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima, com 5 cada um. E o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que tem 4. As 98 pessoas da lista do ministro Fachin serão investigadas por diversos crimes, a maioria delas por mais de um. Os delitos que mais aparecem são lavagem de dinheiro, 68 dos 98 listados são suspeitos, falsidade ideológica e eleitoral, o Caixa 2, 33 deles são suspeitos, corrupção passiva, 67 são suspeitos. Os ex-marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, delatores da Lava Jato, vão depor no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Salvador, a pedido do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, relator da ação que pede a cassação da chapa presidencial de Dilma e Temer. João Santana e sua mulher foram responsáveis pelo marketing da campanha de Dilma em 2010 e 2014 e também trabalharam na campanha do ex-presidente Lula em 2006. O presidente Michel Temer coordenou ontem no Palácio do Alvorada uma reunião com integrantes do governo e da base aliada na Câmara dos Deputados para tratar da tramitação da reforma da Previdência, a proposta de emenda à Constituição PEC 287/2016. Participaram da reunião, que durou cerca de 3 anos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, além do relator da reforma da Previdência, deputado Arthur de Oliveira Maia, do PPS da Bahia, e o presidente da comissão, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Marum confirmou que Arthur Maia deve apresentar o relatório final da reforma nesta terça-feira. Segundo o Marum, após a apresentação do relatório, um pedido de vista coletiva deve ser feito e a votação na comissão deve ficar para a próxima semana. O governo articula um acordo para suspender o recesso parlamentar de julho e tentar garantir a aprovação da reforma da Previdência antes da paralisação dos trabalhos pelo Congresso. A avaliação de articuladores políticos do presidente Michel Temer é que as dificuldades enfrentadas da interlocução do Planalto com a base aliada e a turbulência provocada pela divulgação das relações dos executivos da Odebrecht devem atrasar o cronograma de votações. Temer e a cúpula do Planalto previam a aprovação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado até o último dia de votações antes do recesso em 17 de julho. O risco de que o texto não passe pelas duas casas antes dessa data fez com que o governo começasse a articular um acordo com líderes das bancadas de sua base para que os deputados e senadores não saiam de folga e, portanto, mantenham o esforço para aprovar o projeto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso negou ontem em sua conta numa rede social que integre a articulação com o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula para estancar ou amortecer os efeitos das investigações da Operação Lava Jato. A reportagem da Folha informou que os três articulam um pacto pela sobrevivência política em 2018 e que emissários começaram a costurar o acordo em novembro passado. A reportagem ouviu de pessoas relacionadas às três partes a avaliação de que a Lava Jato quer enfraquecer a classe política e abrir espaço para um novo projeto de poder, capitaneado, por exemplo, por integrantes da investigação da Lava Jato, possivelmente interessados em disputar eleições. 6:50. Destaques de capa dos principais jornais do país nessa segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. PT pediu 57 bilhões de reais ao Odebrecht para comprar apoio de 7 partidos. O Dia no Rio de Janeiro. Defesa de Dilma usará a entrevista de Temer como prova contra impeachment. A Folha de São Paulo. FHC nega articulação com Temer e Lula para estancar Lava Jato. O Estado de São Paulo. 415 políticos de 26 partidos são citados em delações da Odebrecht. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Temer recebe líderes da base para discutir reforma da Previdência. O valor econômico. Emílio Odebrecht teria pago mesada a filho de Lula em troca de apoio de Dilma a Marcelo. Estado de Minas. Atentado contra comboio de civis mata mais de 110 pessoas na Síria.
dia. No Recife, Jornal do Comércio. Pernambuco bate mais um recorde de violência e registra em média 18 assassinatos por dia em março. Fortaleza, Diário do Nordeste. Trump diz que conta com a China para resolver problema da Coreia do Norte. 0 hora, Porto Alegre. Adolescente confessa assassinato de juiz em Porto Alegre. O Valor Econômico. Polícia Federal indicia 63 pessoas na Operação Carne Fraca. Edições impressas locais. O Em Tempo. Tomada inteligente deve diminuir consumo de energia. A Crítica. Emboscadas, armadilhas para Uber com aval da prefeitura. E ainda, Lava Jato Braga é o quarto mais rico entre os investigadores. Em 8 anos, Eduardo Braga mais do que quadruplicou o próprio patrimônio. Saiu de 7,2 milhões de reais declarados em 2006 para 32,4 milhões. 326% foi quanto aumentou o patrimônio do senador. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Gerson Guerra. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.